Eu gostaria que você curtisse aqui o nosso canal, que você também se inscrevesse caso você ainda não é inscrito e, claro, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Olá, conectadas pela palavra. Hoje o nosso coração ele vai mergulhar um pouco mais num dos livros mais profundos da Bíblia, o livro do profeta menor Abacuque. Você já passou por momentos em que você olhou para o mundo ao seu redor e perguntou: Deus, onde o Senhor está? Pois é, foi exatamente isso que Abacuque sentiu. Mas Deus respondeu e o ensinou a viver pela fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Abacuque, ele foi um profeta menor, mas isso não quer dizer que ele era menos importante. Na verdade, o seu livro era mais curto. São apenas 3 capítulos, porém é um livro rico em teologia e profundidade espiritual. Ele foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, entre 625 e 587, mais ou menos antes de Cristo. Pouco se sabe sobre a vida dele. Seu nome significa abraço, e ele é conhecido por ser um profeta que questionou a Deus, mas de uma forma sincera. Apesar de tantas dúvidas, ele perseverou diante das provações e aprendeu a esperar em Deus. Ele viveu num tempo difícil quando o povo de Judá estava em decadência espiritual e Deus revelou a ele o que aconteceria naquele povo através da Babilônia. Um povo mais cruel seria usado para corrigir seu povo. As pessoas eram corruptas e os falsos deuses eram adorados muito mais do que o próprio Deus. Diante disso, Abacuque ele se angustia, mas a forma como Deus o transforma é o que nos ensina. Abacuque ele faz alguns questionamentos a Deus e no capítulo 1 ele pergunta: Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu me ouças? Isso faz o quê? Isso nos mostra que ele estava indignado com a injustiça, com a violência e a opressão que via ao seu redor. E parecia que Deus estava em silêncio o tempo todo. A resposta de Deus é surpreendente no capítulo 2. Estou agindo sim e estou levantando a Babilônia, mas isso deixa Abacuque ainda mais confuso. Como o Senhor pode usar um povo mais ímpio para atingir Judá? Corrigir o seu povo? Então Deus dá uma resposta que ecoa até nos dias atuais. Ele diz assim: o justo, ele vai viver pela fé. Oh meu Deus! Isso significa que mesmo quando não entendemos, mesmo quando o cenário parece injusto ou confuso, quem é justo, ele continua crendo, confiando e esperando em Deus. Essa frase foi tão poderosa que ela foi citada pelo apóstolo Paulo nos livros dos Romanos, em Gálatas e também lá no livro dos Hebreus. Mas no meio do cenário mais difícil, nasce um louvor. O capítulo 3 é um cântico, é uma adoração e oração. É a dúvida se transformando em fé. Abacuque já não está mais questionando. Agora ele adora mesmo sem ter respostas completas. Ele crê que Deus está no controle e que a justiça prevalecerá no final. Então ele declara assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso está em Abacuque do 3, 17 ao 18. E que fé é essa? É a fé que não depende das circunstâncias, é a fé que abraça a Deus, mesmo no escuro. É como se Abacuque dissesse assim: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não tenho, mas eu me alegro. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece injusto ao teu redor. Ou quem sabe, talvez você esteja orando há muito tempo e o céu ainda continua em silêncio. Mas o que se aprende no livro do profeta Abacuque é que o justo ele viverá pela fé.
Por isso, não pare de crer, não pare de louvar. Deus, Ele está agindo mesmo quando você ainda não vê nada. E é por isso que neste momento eu quero orar com você. Senhor, ensina-nos a viver pela fé como Abacuque. Mesmo quando tudo estiver difícil, que possamos confiar em Ti, Senhor. Que Tu estás no controle. E que o nosso louvor não dependa das circunstâncias, mas da certeza que Tu és bom. Em nome de Jesus, receba esta oração. E se essa mensagem falou com você, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu testemunho. E que Deus te abençoe.